Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ruama Fernandes e esse é o vídeo mais difícil da minha vida. Eu estou para fazer ele já faz algum tempo. O senhor já tem falado comigo sobre esse vídeo, sobre esse assunto. E é um assunto muito delicado, muito vulnerável. Eu preciso estar muito vulnerável para falar sobre isso. E é algo que expõe, né? É algo que muitas pessoas querem esconder, né? Porque não é sobre um trauma, né? E os traumas geralmente a gente quer esconder. A gente não quer lembrar, não quer pensar, não quer falar, mas a gente só consegue se ver livre disso e se ver curado quando a gente começa a falar. Tenho certeza que esse vídeo vai falar com você de alguma forma. Eu acredito que Deus quer que eu seja um instrumento para falar com você. E espero que fale de alguma forma. Eu sei que talvez muitas pessoas que estão assistindo não passou por isso, mas passou por outras situações e que essa palavra também pode ser levada a você. Esse vídeo contém alguns gatilhos, mas hoje eu aprendi que a gente não pode fugir de certos gatilhos, porque quanto mais a gente foge, parece que mais vai atrás da gente, sabe? Mais agarrada a gente fica. Então, quanto mais a gente expõe os nossos traumas, quanto mais a gente fala sobre eles, quanto mais a gente fala da nossa dor, mais a gente é curado. E hoje eu me sinto curada, hoje eu me sinto mais em paz para falar sobre isso. E vamos lá a minha história. Isso que eu vou contar agora para vocês, eu escondi a minha vida inteira. Eu só consegui falar com a minha mãe, eu tinha 22 anos e com meu irmão mais velho. E escondi da minha família inteira durante todos esses anos. E talvez, sei lá, no começo talvez eu nem sabia o que tinha acontecido, nem sabia que aquilo era aquilo mesmo. E com os anos foram se passando, eu já entendia o que tinha acontecido comigo, mas eu não tive coragem de falar. E fui guardando e aquilo foi corroendo demais. Mas hoje eu vou vir aqui falar com você. Espero que fale contigo de alguma forma e que você seja curado. Essa é a minha intenção. A minha intenção não é me fazer de vítima, apesar de ter sido uma vítima, não é fazer com que você sinta dó, não é me vitimizar. Pronto, falei, acho que é a palavra certa. Mas é pra te encorajar a ver uma luz no meio da escuridão, ver um propósito em meio à dor. Esses dias eu ouvi uma frase e que me pegou muito, que diz assim: a tua dor é o teu maior propósito. Então, eu acredito que eu não vivi isso por um acaso. É lógico que talvez não, com certeza não estaria nos planos do Senhor eu viver isso. Eu também ouvi outra frase que ele torna o que é oco, vazio, sem vida, ele torna a vida. Ele floresce, ele faz algo lindo, assim como ele fez com a terra, né? Ela era sem forma e vazia, e Deus trouxe vida. Ele trouxe a gente, os seres humanos, a natureza, ele trouxe algo lindo para ela. Então eu acredito que da mesma forma o Senhor vai fazer com você. Ele vai transformar dessa sua dor um lindo propósito que possa alcançar vidas. E eu acredito, sim, hoje eu acredito, consigo ver algo bom na minha dor. Eu tô com o coração bem disparado, não é fácil falar sobre isso, mas é necessário. E que o Senhor conduza esse vídeo da melhor forma possível. Vamos lá. Eu, quando tinha mais ou menos 5 anos de idade, sofri um abuso. Não culpo ninguém, não acredito que seja culpa de ninguém, sabe? Acredito que... acho que somos todos vítimas, né? Tanto os meus pais quanto eu. De uma pessoa com um coração ruim, né? Que nesse momento ele tinha o coração ruim. Era uma pessoa confiável e que meus pais colocou lá na nossa casa para fazer uma reforma. Eu lembro que a minha mãe, ela estava em casa nesse dia. Ela estava provavelmente fazendo comida ou limpando a cozinha, arrumando a cozinha. E essa pessoa estava no quarto. O quarto estava sendo reformado. E criança... toda criança é curiosa, né? Gosta de ver as coisas que tá acontecendo. E eu fui lá ver o que tava acontecendo. Eu lembro muito do cheiro. Esse cheiro, ele era de tinta junto com suor de homem, sabe? E toda vez que eu sinto esse cheiro, me remete a essa cena. É sempre assim. Toda vez que eu sinto esse cheiro, me remete a essa cena. Eu lembro que o quarto, esse quarto era bem grande e dormia a gente, né?
eu e meus irmãos e meus pais. Essa casa foi a primeira casa que a gente morou e tava passando por essa reforma. E nisso eu fui lá pra ver o que tava acontecendo. E numa das vezes que eu fui lá, ele tava com o órgão dele pro lado de fora. E eu, tipo, assustada, sem entender, tipo, pensa numa criança era entre 4 e 5 anos. Eu não sei ao certo, mas é uma das minhas primeiras lembranças da infância, né? É muito louco isso. Como, tipo, eu vou contar vários testemunhos aqui pra vocês, de várias fases da minha vida, mas a primeira fase da minha vida que eu lembro era essa. Então, tipo assim, não tinha como começar as histórias, os testemunhos da minha vida se eu não contasse essa história. E essa história com certeza é a mais difícil. Enfim, ele tava com o órgão dele pra fora e ele me chamou pra ir até ele. Aí pegou a minha mão e me levou até ele. E ele começou a fazer movimentos com a minha mão no órgão dele e começou a se colocar a palavrinha aqui, nem sei se pode falar isso, mas ele começou a fazer isso e depois ele me levou pro banheiro, e que era do lado do quarto, e ele continuou fazendo isso. E eu, tipo, sem entender nada, sabe? Quietinha e só, tipo, não sei se eu tava assustada, eu não sei, eu só sei que eu não tava entendendo nada. E só fazia, deixava ele fazer. Não tive nenhuma intuição de, tipo, chamar alguém, não pensei nisso, até porque era uma pessoa confiável, né? Era alguém confiável, era alguém da família, então, tipo assim, pra mim era, tipo, uma pessoa confiável. Enfim, e ele me levou pra esse banheiro e ele começou lá a fazer as coisas lá e com a minha mão, depois ele abaixou a minha calcinha. Isso era uma coisa que eu não lembrava, que eu lembrei essa semana, enquanto eu tava recordando, né, as cenas, porque a gente sempre prefere não pensar, mas para fazer esse vídeo eu tinha que pensar e lembrar dessas cenas e reviver. E ele pegou, abaixou a minha calcinha e começou a tocar na minha parte íntima também. E eu não sabia o que tinha acontecido, não falei para os meus pais, não falei nada disso, porque eu não fazia ideia, né? Nem sabia o que era aquilo, né? Algum tempo depois, eu descobri que essa pessoa tinha se separado. Depois eu soube, um tempo depois, eu soube que essa pessoa morreu. Quando eu soube que essa pessoa morreu, eu me senti muito feliz e aliviada. Eu pensava assim, agora outras pessoas não vão passar por isso. Quando eu soube que ele morreu, eu já sabia o que tinha acontecido comigo. Mas mesmo assim eu não tive coragem para falar com ninguém. Eu já era maiorzinha, eu tinha uma ideia que aquilo que tinha acontecido comigo era horrível, que era ruim e que não deveria ter acontecido, né? Mas também não tive coragem de contar para ninguém. Algum tempo depois eu soube que algumas pessoas da família também tinham passado por isso com ele, mas ele era uma pessoa muito confiável, né? Tipo, ele foi uma das pessoas que acolheu a minha mãe quando ela chegou aqui da Bahia. Então, ele apresentou São Paulo pra ela, enfim. Ele era muito ligado à minha família. A minha mãe tinha um carinho muito grande, assim, por ele. Então, tipo assim, quando ele morreu, ela falava sempre bem dele, sabe? Quando eu ouvi ela falando sobre isso, sobre de ter acontecido com alguém da família também, só que ela não sabia do meu caso, ela meio que não acreditou, ela não acreditava porque pra ela ele era uma pessoa muito boa, até porque ele tinha sido uma pessoa muito boa pra ela. Ela desacreditava. Como ela desacreditou disso, né? Eu não tive coragem de contar. Mais uma vez, eu tive a oportunidade de contar, mas eu não contei por conta disso. Eu falava, minha mãe não vai acreditar em mim, se ela acha que ele é uma pessoa tão boa assim. Deixa ela ficar com esse pensamento dele, sabe? Ele já morreu, ele já passou, eu vivi, vou levar pro resto da minha vida, vou levar pro caixão, não vou contar isso pra ninguém, só foi uma parte ruim da minha vida e que ninguém precisa saber. Pra mim, tipo, eu achava que ela teria que guardar as lembranças boas dele, mesmo que o preço fosse esconder, né, aquilo que eu tinha vivido. Passou mais algum tempo, os aniversários de morte dele me marcou muito, porque todo ano que era o aniversário dele, de morte, eu acordava de um pesadelo terrível. Eu sempre tinha um pesadelo muito grande, aquilo, tipo assim, conviveu comigo a minha vida inteira.
Então, tipo assim, era um medo, era um horror, sabe? E aí eu olhava pra ver a data, qual que era bem a data do aniversário de morte dele. Quando eu assistia noticiário sobre isso, eu chorava muito, chorava muito. Eu ia pro banheiro, tomar banho e chorava. Sempre escondido, nunca falei pra ninguém. E até que na minha adolescência, quando eu comecei a namorar, eu compartilhei com o meu namorado da época, depois com o meu esposo. Eram as únicas pessoas que sabiam. Até porque a gente leva alguns traumas, né? Então acho que é difícil até a gente não contar pro nosso companheiro isso. Certo dia, o senhor pegou e falou assim: eu vou tratar. Uma amiga minha me ligou falando que precisava fazer uma visita e me chamou para fazer essa visita. E eu chamei uma outra amiga também. E a gente foi fazer essa visita. E essa visita ficava num lugar perto até. Mas na volta, quando a gente voltou dessa visita, a gente se perdeu. Hoje a gente vê que tem um propósito nisso tudo, mas a gente não entendia por como que a gente tinha se perdido, tipo, sendo que era um lugar bem próximo, sabe? E a gente se perdeu e a gente ficou muito tempo parada no trânsito. E a gente começou a conversar e tocamos nesse assunto. E por incrível que pareça, nós três tínhamos passado por isso, só que de diferentes formas. Foi a primeira vez que eu contei mesmo pra alguém, a não ser eles, sobre isso. E eu lembro que eu chorei muito, 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 muito. E eu senti que o Senhor queria me tratar. Ali eu soube que o Senhor queria me tratar, que Ele tinha um propósito naquilo. A primeira vez que eu falei abertamente assim sobre isso foi numa palestra que eu ia dar para os professores de escola dominical lá da minha igreja, e eu tinha participado de um curso, e nesse curso também falava sobre esse assunto, e aí eu aproveitei para contar o que eu tinha vivido, né, para essas professoras de escola dominical, alertar as professoras, né, sobre crianças que poderiam estar passando por isso ou ter vivido isso, e de alguma forma proteger. E ali eu tava vendo que o Senhor, Ele tinha algo naquilo ainda, mas Ele ainda precisava me curar mais ainda. Certo dia minha mãe estava falando um pouquinho depois, né, lá pros meus 22 anos mesmo. Isso tudo que tá acontecendo desde essa visita com as minhas amigas até esse dia que eu tô contando agora da minha mãe, tipo, foi questão de meses, mas pra mim, tipo, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, que era a forma que o Senhor estava trabalhando. E nisso, teve uma vez que minha mãe estava falando muito bem dele, né? Falando que tinha saudade, que não sei o que, não sei o que lá. Coisa que ela sempre falava, sabe? E aí eu peguei e falei assim: mãe, como é que você pode como é que você pode falar de uma pessoa tão ruim? Eu não aguento mais você falar dele. E ali eu me desabafei. Meu irmão estava na sala nesse dia. E aí, ali eu chorei, eu contei pra ela, ela chorou e falou que com certeza ela teria acreditado em mim se eu tivesse contado, e com certeza ele estaria na cadeia, enfim, coisa que eu acho muito difícil na época, mas enfim, depois eu soube que, tipo, tinha mais casos, sabe, tipo, de crianças da própria igreja dele, onde ele ia. Acho que foi dolorido ali, mas eu tava me sentindo aliviada por contar pra minha mãe e por contar pro meu irmão também. E o Senhor começou a colocar pessoas que tinham sido abusadas também na infância, na minha vida. Então, várias pessoas começaram a vir até a mim e contar sobre isso. E eu comecei a falar mais sobre isso. E aí, quanto mais eu falava, mais eu era curada sobre isso. Eu soube de pessoas que tinham sido estupradas. Eu soube de pessoas que tinham sido abusadas a vida inteira pelo próprio pai, sabe? Desde berço. A mãe depois contou pra ela. E a mãe era conivente, né? Porque ela não podia fazer nada. Ela simplesmente deixava porque ela tinha medo do esposo. Vários outros casos que eram perturbadores, sabe? E de alguma forma o Senhor, Ele me usava para consolar essas pessoas. E é muito doido que ali eu já estava começando a ver o propósito em meio à dor, sabe? E eu via que o Senhor não queria que eu escondesse isso. Depois de um tempo, isso daí anos se passando, e eu sabia que teria que trazer esse vídeo para cá em algum momento da minha vida, mas eu ainda precisava ser tratada mais um pouco. E nesse ano eu passei pelo processo Raízes da minha igreja, e onde eu fui sozinha, é tipo um retiro, né? E eu fui nesse retiro. E foi muito louco, porque eu pegava e falava em todo momento. E eu estava na minha cabana, né? Mas mal eu sabia que estava certo. Eu literalmente estava na minha cabana. O
Senhor, ele tinha me chamado. Para quem assistiu o filme A Cabana vai saber ligar as coisas. O Senhor, ele tinha me chamado, literalmente, para a cabana. E no final, assim, desse retiro, já no último dia, a gente participou de uma dinâmica. E nessa dinâmica, a gente estava de olhos fechados. E ele falava que o Senhor, ele estava ali, né, diante de nós. E a gente estava sentado numa mesa. E o Senhor estava na nossa frente e tinha uma caixa. E nessa caixa, nessa dinâmica, quem estava fazendo essa dinâmica falava: nessa caixa tem a sua maior dor, né? Está a sua maior dor. E aí eu abri essa caixa e eu vi esse momento de dor. Eu lembro que eu chorei muito, 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 muito. E essa pessoa que estava fazendo a dinâmica e falou assim, ó: e o Senhor te diz, eu estava lá. Gente, eu chorei horrores. Horrores, porque eu não queria culpar o Senhor, tipo assim, de falar assim: nossa, Senhor, o Senhor estava lá e deixou isso acontecer, sabe? Mas vinha na minha mente isso. Mas eu não falava. Mas, querendo ou não, a gente pensa. E eu lembro que eu chorei. E realmente, por mais que você tenha passado o que você tenha passado, ninguém viu, talvez ninguém sabe, mas o Senhor estava lá. Eu demorei um pouquinho para entender isso, né? Tipo assim, o que ele quis dizer? Tipo assim, eu tava lá, sabe? Mas por que ele tava querendo dizer isso pra mim? E com o tempo, alguns dias depois, o Senhor foi me mostrando. Falou assim, ó: da mesma forma que eu estava lá pra você, eu estava lá pra ele. Ali também era uma oportunidade dele não fazer aquilo. Foi uma escolha dele. Ele escolheu pecar. Ele escolheu o pecado, sabe? Por mais que eu era a filha amada dele, do Senhor, ele também era filho de Deus. E ele estava fazendo escolhas erradas. E aquilo me doeu muito. Mas depois começou a aparecer várias reportagens para mim de pessoas que começavam a abusar de crianças, né, de outras pessoas, porque eles eram abusados eram abusados na infância, tinham aprendido aquilo. Enfim, várias coisas assim foram vindo à minha mente até que um dia eu consegui perdoar. Não sei como, eu acho que só o Senhor mesmo que nos ajuda, mas eu consegui liberar o perdão. E depois que eu liberei o perdão, isso ficou tão leve, sabe? Eu não me sinto mais presa. Antes eu me sentia presa. Quando a gente não libera o perdão, a gente se sente preso à pessoa, sabe? Hoje eu tô totalmente liberta. Não vejo ele mais como um monstro. Não fico mais tendo pesadelos com ele. Eu falei resumidamente aqui das coisas que aconteceram. Mas hoje eu falo. Hoje eu sinto que, de alguma forma, eu quero alertar aos pais, sabe? Que viveram ou que não viveram, principalmente os que não viveram isso, mas alertar aos pais que não confiem, sabe? Não confiem em todos. E geralmente as pessoas que entram nas nossas casas, geralmente as pessoas que passam por abuso, todas as pessoas que eu conheço foram abusadas por pessoas conhecidas, sabe? Confiáveis. Então, nunca ache que você conhece uma pessoa 100%, nunca ache que uma pessoa é 100% confiável. Outra coisa também é: não viva com o seu trauma, sabe? Não guarde isso pra você. O inimigo, ele quer muito isso, que a gente guarde pra gente e que fique com isso, porque isso corrói a gente. Enquanto a gente não fala dos nossos traumas, a gente não é curado. Enquanto a gente não é curado, a gente vai sofrendo cada vez mais. Terceira coisa é o perdão. É o mais difícil. Eu confesso, foi o mais difícil pra mim. Hoje eu consigo falar que eu perdoo, mas era algo que eu falava todos os dias, sabe? Que eu repetia várias vezes, mesmo não sentindo no meu coração, mas eu falava. E hoje eu consigo falar que realmente eu perdoei, sabe? E eu tô muito mais leve, porque o perdão, ele não é sobre a pessoa, sabe? Tipo, a falta de perdão, vamos lá, a falta de perdão não vai castigar a pessoa, não vai fazer com que a pessoa
seja castigada. Por mais que o meu já tinha morrido. Mas talvez o seu agressor, enfim, esteja vivo. Isso não, a falta de perdão não vai fazer com que ele seja castigado, mas vai fazer com que você se castigue, sabe? Por algo que você não cometeu. Então, a falta de perdão corrói a gente por dentro. Então, faça esse favor pra você, sabe? Perdoe, libere esse perdão e vai viver a sua vida. Não tô falando pra você falar com a pessoa, enfim, que você viveu esse trauma, mas se dê a oportunidade, veja a luz em meio à sua dor, veja um propósito em meio à sua dor. Não seja a sua dor. A sua dor não é a sua história, faz parte da sua história, mas não é a sua história. Gente, acabou a memória da minha câmera, eu tô com o celular, mas eu precisava continuar esse vídeo, eu precisava terminar esse vídeo. E eu quero te dizer que você não é a sua dor. A sua dor, ela faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Mas você não é a sua dor. Não carregue isso pro resto da sua vida, sabe? Se permita se libertar disso. Liberta a pessoa disso também. Porque quanto mais você fica preso à pessoa, quanto mais você fica com a falta de perdão, mais a pessoa vai estar presente. Mais você traz a pessoa pra perto, mais você traz o seu trauma pra perto. Libera. Só libera, ora, sabe? Pede ajuda pra Deus. Fala todos os dias, sabe? Começa a manifestar com palavras mesmo, sabe? Fala assim, eu perdoo, te perdoo. Essa dor não é a minha história. Essa dor não é a minha história. Tem um propósito, tem uma luz em meio à dor. E eu tenho certeza que você vai encontrar isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai te direcionar para isso. E também vai colocar pessoas na sua vida para você ajudar de alguma forma. Como colocou você aqui nesse vídeo para você assistir, não foi por acaso. Às vezes você não pode ter sido abusada, mas ocorreu um trauma na sua infância que você leva para essa sua vida, né? E acho que eu falei no vídeo passado sobre isso, sobre a falta de perdão. Isso é muito ruim, né? Às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, você foi muito machucado na sua infância. Enfim, você passou por traumas terríveis na infância e você não consegue perdoar. Mas eu falo, o Senhor tem um propósito nisso. E Ele vai fazer florescer em meio à tua dor, em meio à tua escuridão, a teu mundo oco e vazio. Se informa. O Senhor vai trazer forma, vai trazer luz, vai trazer um propósito para isso. E para que você possa ajudar outras vidas também. Não vai mudar o que aconteceu. O que aconteceu. Foi algo terrível, foi. O Senhor, Ele deu livre-arbítrio para cada um. Da mesma forma que deu pra gente, deu pra pessoa que fez o mal pra gente. E talvez ele tenha dado o melhor que ele recebeu, né? A gente não sabe da história inteira, assim, de cada um. Mas talvez ele só aprendeu aquilo e só dá aquilo. E acho que tá na hora da gente quebrar, sabe? Quebrar maldições hereditárias. Tá na hora da gente quebrar ciclos. Tá na hora da gente quebrar esses ciclos. Essas coisas não vão mais acontecer, essas coisas não vão mais entrar na minha família. E eu não quero que entre na sua família, não quero que entre nas próximas famílias, nas próximas gerações. Eu não quero que as pessoas escondam isso, eu não quero que as pessoas se prendam a isso. Eu quero que as pessoas sejam curadas e libertas disso. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você de alguma forma e eu oro para que o Senhor cure você. Eu oro para que você receba o abraço do Espírito Santo, até que você seja consolado e que uma hora você consiga perdoar. E você vai ver que é libertador. O Espírito Santo, ele consola a gente, ele nos abraça e mostra uma nova pessoa. Eu declaro uma nova história na sua vida, sem trauma, sem medo. Às vezes pessoas aqui, eu sinto que pessoas aqui têm medo até de viver, né? Mas se sente aprisionado, sabe? Mas eu sinto que o Senhor está libertando pessoas para poder viver o novo. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo para sua vida, para sua história. E Ele vai mostrar um propósito lindo. E você vai viver. Você não é a sua dor. Eu repito de novo, você não é a sua dor. A sua dor tá lá, fez parte da sua vida.
mas não é a sua vida, não é a sua história, tá bom? Eu finalizo esse vídeo. Foi um vídeo muito difícil de fazer, mas eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito lindo nesse vídeo. Só sei que há um propósito, eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que há um propósito nisso. Super beijo pra você, um beijo no seu coração, sinta-se abraçada, sinta-se... Eu sei que muitas pessoas podem ter chorado ou estar chorando nesse vídeo, então eu espero que vocês se sintam abraçadas, que vocês se sintam consoladas e que de alguma forma eu tenha ajudado no seu processo de cura, mesmo que seja o início, mas esse é o meu propósito com esse vídeo, tá bom? Um super beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Vão ter alguns outros testemunhos por aí e o outro vídeo também vai ser um vídeo difícil pra mim, é o segundo vídeo. E esse outro vídeo também vai ser um vídeo difícil pra mim, mas eu sei que é necessário que eu faça, tá bom? Um super beijo. Também é meio que uma continuação desse vídeo, também é sobre esse tema, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!